Gravando. Gravar, falar, né? Gravar o áudio. Dar continuidade ao perdão. A essa revelação. Mas perdão já está revelado. Todo mundo sabe. O Senhor Jesus perdoa. Perdoa, Deus perdoa. Antes não perdoava. Não é nada disso. Não é nada disso. Perdão, ele é responsável por todas as tribulações da minha vida. O perdão é responsável por todas as minhas dificuldades mentais, por todas as vitórias que eu não alcancei de Deus ainda. O perdão está entre eu e essas vitórias, por todos os meus insucessos espirituais. O perdão, ele é responsável pelos meus insucessos, por todas as minhas angústias. A angústia se transforma em depressão. O perdão, ele é responsável pela minha depressão. A pessoa pensa que ela não se relacionando com o espírito mundano, se separando das coisas do mundo, o espírito mundano, o diabo, não vai se agregar no espiritual dela, né? Porque o nosso espiritual, já vi em visões, né? Eu enxergo em visão. Eu enxergo em visão. Quando olho para ele, eu enxergo. É um arquivo cheio de drives, cheio de pastas, igual ali a raiz, né? Os diretórios, os subdiretórios, é igual, é idêntico. À medida que tudo acontece, até os gases que soltamos, nada fica escondido, fica tudo lá na árvore da estrutura espiritual. Não é a alma, é o espírito nosso. O inimigo não precisa acusar de nada. A forma dele acusar, a forma que o inimigo acusa, é quando ele atrai, eu caio, eu entro na área do egocentrismo, dos meus defeitos de caráter, ele agrega os espíritos, é ele que administra. A guerra é essa. Ele agrega, Deus desagrega, através do seu Espírito Santo renovador. Por isso que eu preciso estar em constante oração. Quando eu vou reconciliar com Deus, através do dom que eu recebi nas águas, Deus remove quando eu peço perdão. Eu tenho que praticar o perdão constantemente. Ah, mas por que eu tenho que estar toda hora pedindo perdão, reconciliando com Deus pensamentos, sentimentos e comportamento? Por quê? Porque o meu pensamento, ele é cheio de egocentrismo, cheio de gatilhos do egocentrismo, que eu vivo buscando meus interesses. A minha vida não é buscar o interesse do próximo. Eu não estou na glória de Deus. Deus termina essa obra espiritual aos poucos, com o seu poder, com a sua sabedoria, até que chega o último momento, a última vitória. Deus remove o mal por completo, até o mal que entra em mim, pela alimentação, as sensações que a carne dispara. Quando eu estou me alimentando, pizza, churrasco, torta, sorvete, doces, eu sou atraído por tentações sobre a alimentação, sucos, todo tipo de alimentação. Por isso que o espírito mundano vive rebuscando, sofisticando, piorando a situação das alimentações. Ele está aumentando seu espaço de ocupação no meu espiritual, nos arquivos, nos drives, nos meus registros espirituais. Ele está tornando o seu decreto, dando mais poder ao seu decreto. Quando ele me mandar fazer uma coisa, ele manda constantemente.
Ele pode me mandar agora ir para casa das minhas filhas. Dispara sensações, mexe com o meu sentimento. Vou ver minha filha, vou ver meus netos. É o inimigo que está, meu Deus, quer que eu fique aqui me consagrando, me aproximando dele em oração. O momento de eu ir lá ver meus filhos é o momento da necessidade, da preparação de Deus. Tudo é preparação de Deus. Tudo é preparação de Deus. Eu tenho que seguir tudo segundo está ligado com o Senhor. Por isso que eu tenho que estar em constante oração. Porque o Espírito que eu tenho, o dom que eu tenho, que eu recebi nas águas, remove tudo que o meu Espírito fez autoagregação. Meu próprio Espírito. Eu peguei com as próprias mãos. Eu não assisto televisão, pelo amor de Deus, tem misericórdia. O que o meu Espírito cola em coisas estranhas, o Espírito mundano, o espírito de Satanás, é o diabo, é o egocentrismo que se instalou em Adão e Eva. A guerra continua até o último momento. A última vitória é a morte. O perdão ele é praticado constantemente, mas qual que é a máxima do perdão? Qual que é a máxima? Se eu estiver desligado de uma pessoa, do próximo, o espírito mundano se instala de novo. Ele se instala com poder. A oração não sobe. A renovação do dom das águas, do dom do Espírito Santo, que está dentro do meu coração, não funciona. Deus não recebe. Por quê? Porque o Senhor Jesus está sendo pisado. O inimigo entrou no lugar dele. O lugar do Senhor Jesus é o amor e o perdão dentro da minha alma. Ele está dentro de mim por amor, por misericórdia e por causa do perdão. Eu não mereço nada, não tenho dignidade de nada. Não mereço nada. Meu comportamento espiritual, perdoa-se, pais, não sabem o que fazem. Não sou eu que faço. É o meu egocentrismo. É o espírito mundano. Vocês estão procurando espírito? Vocês estão procurando diabo aonde? No lugar errado, mano. Vocês não viram lá quando os filhos de Deus se apresentaram diante dele? O diabo estava entre eles. Vocês não viram essa palavra? Quando os filhos de Deus se apresentavam perante ele, perante Deus, o diabo estava entre eles. Ele não estava lá como uma pessoa. Por exemplo, aqui tem 3, ele não era o 4. Aqui tem 10, ele não era o 11º. Ele estava no interior dos filhos de Deus. O formato dele, a forma dele são meus defeitos de caráter. Lá do Gadareno, quando o Senhor botou tudo para correr, o Gadareno atingiu um grau que eles queriam matar o Gadareno, né? E quem passasse perto. Então, todos imundos. Mas em todos, no Estado de Israel, está tomado, senão o Senhor não tinha vindo. Eles não crucificavam o Senhor Jesus. Estavam tomados de espíritos, todos. Todos estavam endemoniados. Às vezes encontrava lá Zacarias, Isabel, profetas, que Deus vinha mantendo dentro, né, da consagração. Já são anjos até. Não tem o João Batista, se quereis dar crédito, esse é o Elias que havia de vir. Já veio para se manter separado das coisas do mundo. Senão, Deus não faria obra nenhuma. E veio e ficou em luta. Ficou em luta. Não cumpriu a lei toda, senão o Senhor Jesus não precisava vir.
Senão o Filho de Deus, o próprio Deus veio cumprir a lei dele, ou em forma de homem. Outro não conseguiu. O problema do perdão é esse. Eu vou voltar no próximo áudio, eu vou falar do perdão. Estou fechando aqui com 15 minutos. A oração fica impedida. Se chegares perante o altar para apresentar a tua oferta, lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão ou o teu irmão tem contra você, deixa ali sua oferta. Aí vai lá, resolve o problema. A vida fica paralisada. Foi o perdão que faz minha redenção. O perdão. O Espírito Santo me perdoou por causa do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei inteira em obediência, morreu, ia morrer, não tinha jeito. Ele tinha que vencer a morte. Ele tinha que vencer a morte. Ele tinha que morrer para vencer a morte. E a única forma de vencer a morte era morrer em obediência. Porque a morte, ela é criada pela desobediência. Logicamente, quem morre na obediência, a morte não tem como poder sobre essa pessoa. O Senhor Jesus foi crucificado, rendeu o Espírito em obediência e santidade. A morte olhou para ele, ficou babando. Babando. E o inferno fugiu diante da presença dele. Tão grande era o poder de santidade, que ele já chegou com a chave da morte e do inferno. A chave da morte é quando ele passou por ela em obediência. E a do inferno é que ele passou por ele todinho em obediência. E na morte, ele sofreu a maior violência do inferno. Para entrar desobediência, rancor, raiva, atacar o sentimento do Senhor Jesus. Passaram a vida inteira atacando o comportamento, com tentações, opressões, tribulações. Mas na morte atacaram o sentimento, o coração, diretamente ali. Todos. Solta Barrabás, crucifica aqueles que ele estava salvando. Então, eu vou voltar ao perdão, que é mais extenso. Eu preciso perdoar na prática. Vou lá, me reconcilio, não no amor do Senhor Jesus. É no amor do Senhor Jesus, eu estou explicando. Não é no meu... Pelo meu sentimento, era lei por lei, olho por olho, dente por dente. Meu sentimento, o pau ia quebrar. Feio. Não, é no amor do Senhor Jesus. Eu vou embora com ressentimento ainda. Deus vai remover o ressentimento depois da reconciliação, depois da humilhação, depois que ele é honrado, depois que ele é glorificado, depois que ele é obedecido. Eu fui lá, me humilhei. Se você não fez isto, você está cheio de tribulações na sua vida, cheio de bloqueios. A sua oração, você não sente a presença de Deus. Você sente muito pouco a presença de Deus pela caridade dos outros que oram por você e a virtude deles chegam até você. Próximo áudio.